Hoje, sábado, temos o nosso Jornal da Manhã especial, onde temos um pouco mais de tempo para que possamos conversar dos mais diversos assuntos. E o nosso assunto hoje é seríssimo. Gostaria que você, ouvinte, seja que está nos acompanhando pelo rádio ou pela internet, através das nossas redes sociais, prestasse muita atenção nesse tema que a gente vai debater a partir de agora. Você já ouviu aqui ao longo desse mês a gente falando da campanha do Maio Laranja. Tivemos no dia 19, que foi numa segunda-feira, a caminhada aqui na área central para falar sobre o tema, que é lembrado, né, naquele dia, na verdade é o dia 18, mas como caiu num domingo, é o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E hoje a gente vai abrir esse leque, falar um pouquinho sobre esse problema tão grave que acontece no Brasil. No site oficial do Maio Laranja, né, que é um site realizado, mostram aqui alguns dados. Olha só, a cada 3 horas, aliás, a cada hora, pior ainda, a cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Gente, é um número alarmante. E ainda, dos casos que a gente tem conhecimento. E aqueles que até hoje a gente não tem conhecimento, infelizmente, que estão aí encobertos. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso com o psicólogo que atua, inclusive aqui, né, na Vara da Infância, Juventude e Família aqui de União da Vitória, que atende toda a nossa região e que também, né, dá palestra sobre esse tema, que é Luiz Fernando Stassechen. Luiz, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Desejar muito obrigado por ter aceito nosso convite. Vim numa manhã gelada aqui para falar desse tema de extrema importância. Bom dia, Luiz. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, ao convite da rádio, do Thiago, para tratar de um assunto aí tão complexo, né, e ao mesmo tempo tão relevante, né, e cercado de mitos e tabus também, né, e que assusta as pessoas e que vem fazendo parte da minha atuação profissional já há anos, né, e trabalho ali como psicólogo judiciário na Vara de Infância, né, há 13 anos, 5 anos aqui na comarca de União da Vitória. E tenho realizado escutas de crianças vítimas de violência, tanto violência quanto violência sexual, né? Casos de negligência também, né? Crianças acolhidas institucionalmente, processos de adoção, né? E a violência, então, ela perpassa todos esses casos que a gente vem atendendo, né? E um assunto que, como eu falei, traz ainda muitas dúvidas também, né? Por ser complexo, e as pessoas não conhecerem tão bem, então é muito importante, né, até o que a gente está fazendo hoje aqui, porque parte da conscientização vem disso mesmo, de falar com a população sobre como é que isso acontece, né, e como combater, e entre outras questões, né? Pois é. A gente como pai, né, a gente fica, óbvio, estarrecidos, né, acompanhando umas situações como essa, por ser um tema tão, é, não posso dizer espinhoso de se falar, né, porque, poxa, a gente como pai, você fica perplexo quando você vê um caso de uma criança sendo abusada e os números a nível de Brasil mostram que geralmente são crianças de 5 anos menores que isso, né, são crianças que não têm sequer mais o conhecimento da maldade ainda do ser humano. Então, é um assunto tão complexo que a gente não tem nem onde começar. Falando quando a gente pega esses níveis de Brasil aqui, por exemplo, ali, o site do Maio do Laranja diz a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil. Muita gente aqui, principalmente na região sul, né? Mas isso aí acontece em outras regiões lá no Nordeste. Não, né, doutor? É uma coisa que acontece debaixo do nosso nariz, né? Uhum. Justamente, acho que um dos mitos da violência sexual é que as pessoas têm uma ideia de que ela acontece mais entre adultos, né? E acaba não acontecendo, né? Na verdade, a maior parte das vítimas são crianças e adolescentes, né? Eu até peguei alguns dados aqui, né, do Brasil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023, bem recente, né? Houveram 75 mil casos de estupro no Brasil. Desses, 57 mil são estupros de vulnerável, né? Estupro de vulnerável são as vítimas menores de 13 anos, né? Que se considera uma violência presumida, né? Então, de modo geral, as pessoas não têm uma ideia de que isso acontece com tanta frequência, né? E o outro dado que é interessante é que a maior parte dos casos acontece dentro das residências, né? Então, existe um mito, por exemplo, até que talvez os filmes de Hollywood sempre mostram, quando mostram casos de violência, sempre acontecendo na rua, né? Um cara todo de preto ali, oculto, numa esquina esperando a vítima passar, leva para um terreno baldio, para uma casa abandonada, né? E o que a gente sabe é que não, que a maior parte desses casos acontece dentro das residências, até pela questão da proximidade do agressor com a vítima, né?
A gente costuma dizer que nesses casos estupros ou violência sexual acontece por uma questão de oportunidade, né? O que quer dizer isso? Não é que esse agressor ele sai por aí procurando vítimas, mas quando ele tem uma oportunidade de estar perto de uma vítima, principalmente os casos de pedofilia, por exemplo, né, em que o agressor ele tem que se esconder, ele não pode, né, dar nenhuma bandeira e alguém identificá-lo, né? Então, quando ele tem a oportunidade, ele vai tentar fazer, né? Então, daí isso que torna a situação mais complexa, né? E a outra questão também é com relação ao perfil desse agressor, né? As pessoas têm uma ideia também de que esse agressor é um psicopata, é um bandido, é alguém muito perigoso, alguém extremamente violento. E na maior parte dos casos, não, né? Se a gente pegar os dados, a violência física mesmo, estupros com violência física são uma ínfima parte dos casos, né? Porque a própria estratégia do agressor vem disso, né? Dele conquistar a vítima, ele tem é uma pessoa que tem uma confiança já com a vítima e que ele vai fazendo as práticas, né, aos poucos para que a vítima não revele, porque caso seja revelado, ele não tem mais esse acesso, né? Então isso realmente torna muito difícil a gente identificar os casos, né? E principalmente para as vítimas conseguirem manifestar isso quando isso acontece, né? Realmente, conheço particularmente casos justamente assim, quando você descobre, o fulano X está sendo acusado, de um crime contra uma criança, um adolescente, principalmente desse cunho sexual. Você que conhece a pessoa, você, da onde? A pessoa maior gente boa, né? Você vê o tratamento dele no dia a dia, você jamais, né, te passa na cabeça que estaria abusando uma criança, adolescente e o próprio cunho familiar, né? E geralmente, como o Luiz falou, que geralmente esses casos acontecem dentro do âmbito familiar. Então, geralmente são pessoas assim, normais, trabalham, enfim, se tem aquela comunicação normal e por vezes, eu acredito que se o indivíduo é casado, por exemplo, né, às vezes a esposa também nem imagina, né, porque o jeito que ele no dia a dia passa despercebido. É naquele momento que ele fica sozinho com a vítima, é isso? Isso é justamente, né, o perfil, né, do agressor, ele não tem, né, a gente não tem um perfil específico, né? Tem muitas ideias erradas, por exemplo, né, algumas, né, de que o agressor é uma pessoa sempre de classe baixa, por exemplo. Não, né? Na violência sexual, principalmente, existem agressores de todas as classes, né? Lógico que acaba acontecendo às vezes que identificar é mais fácil nas classes mais baixas, até porque a atuação da rede protetiva, por exemplo, dos profissionais, ela é voltada para as famílias mais vulneráveis, né? E a gente sabe que a vulnerabilidade também leva à violência e violência sexual. Mas no caso da violência sexual e da pedofilia, por exemplo, né, que são esses abusadores de crianças, eles estão nas mais diversas classes, né? Nas mais diversas profissões, que é outra questão, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia, assim, por exemplo, mas aquela pessoa é um médico, é um padre, é um pastor, né? A gente teve muitos casos aí que foram identificados nas igrejas. E por que isso acontece, né? Não é porque a igreja atrai isso, é justamente o contrário, né? O pedófilo, ele é uma pessoa que ele já é atormentada com isso desde muito cedo, né? Pelo menos da adolescência, começa a ter esses desejos, né? E ele vai procurar profissões em que ele pode ficar perto de crianças. Então, por isso que tem também muitos casos de professores, né? Como falei, de padres e pastores, porque daí essa pessoa em específico procura a profissão para poder se aproximar de crianças, né? E são profissões que não levantam suspeita. Ninguém vai suspeitar de um padre, né? Suspeitar de um médico, suspeitar de um professor, né? E assim em diante, né? E isso torna também mais complexo o assunto e a identificação, né? Porque daí as pessoas não desconfiam. E uma das coisas que a gente sempre orienta nas palestras é assim que sempre tem que desconfiar, né? Então, a gente tem que proteger as crianças e uma das formas de proteger é justamente ficar com as antenas ligadas, né? E não deixar que a criança seja exposta a alguma situação, aí com um homem estranho, né? A gente tem muitos casos, por exemplo, que acontece assim, a família estava numa festa e estava todo mundo lá utilizando bebida alcoólica e a criança estava solta por lá e naquele ambiente tinha um abusador. Em algum momento ele consegue, né, ganhar a confiança da criança e vai para algum cômodo, né, e consegue realizar. Situações muito comuns, né? E outras são justamente dentro da própria casa, né? Tios, é por isso que o número é alto, né? Porque daí eles têm a possibilidade ali, né? Tios, padrastos, avós, pais, né? De modo geral,
que daí começam a se aproximar da criança ou do adolescente, né? E no calor, ali no escuro da noite, né? Conseguem praticar seus atos ali, né? Às vezes com conivência também de outras pessoas, né? A gente acompanha isso também, que daí que é pior, porque daí a criança não está sendo protegida nem ali pelo pai, pelo padrasto, mas nem pela mãe também. Muitas vezes a criança chega e revela essa situação e os familiares não acreditam, acham que é invenção da criança, né? Isso geralmente vai estourar onde, né? Na rede protetiva. Então, a maior parte dos casos que a gente recebe, geralmente a denúncia é na escola, né? Ou a criança denuncia para a mãe quando ela já tem aquela confiança, né? Mas muitas não denunciam para a mãe porque sabe que a mãe não vai acreditar, que a mãe já não acredita muito, né? Eu costumo dizer que os adultos, de modo geral, não levam a sério as crianças, né? Eles sempre acham que a criança está fantasiando, né? Ah, a criança está fantasiando, ela está brincando, isso não aconteceu, né? Mas muitas vezes não, né? A criança não está brincando. E daí, quando ela não tem essa confiança dentro de casa, ela vai procurar fora. E daí, a escola, como é um ambiente que a criança convive muito tempo, algumas crianças em período integral, né? Tem uma relação de confiança com professores, com pedagogos. A gente tem casos, por exemplo, que a criança revela, né, uma situação de abuso para a zeladora, a tia que fica lá no pátio e que recebe todo dia e que ela começa a criar uma relação de confiança, né? Então, tem crianças que elas escolhem a quem revelar porque sabe que vai ouvir e vai confiar nela. Então, esse é um dos principais pontos também no combate à violência sexual, né? É a questão de ouvir as crianças e dar atenção, né, realmente ao que elas falam, né? Pois é, então, a gente já pode trazer uma orientação já de cara, se uma criança vir falar alguma coisa sobre esse tema, não ignorar. Talvez, obviamente, né, não também dar como caso concreto, mas já ficar alerta, né, e tentar, enfim, repassar a situação aos órgãos competentes, né? Ou seja, ignorar uma criança, por mais pequena que seja, uma criança de 4, 5 anos, né, às vezes está ainda aprendendo ainda a se comunicar, gente. Então, sempre ficar atentos. Então, é uma orientação já que a gente pode deixar de início. Outra coisa, Luiz, muitas vezes quando a vítima é já adolescente, só que no Brasil, menor de 14 anos, né, é crime. Uhum. E o indivíduo muitas vezes chega a dizer, não, mas foi ela quem procurou, Uhum. ou às vezes vai encorçar com a vítima diz, não, mas eu gosto dele. Esses casos, acredito eu, que acontecem muitos, né? Sim, uhum. E aqui na região é muito comum ainda, né? Além da questão da menor de 13 anos, né? Manter a relação de terem casamentos, inclusive, né? Relacionamentos, né? É muito comum. E realmente, né? A situação pela lei, né? Menor de 14 anos, né? Falei 13, menor de 14 anos é estupro de vulnerável, qualquer tipo de relação sexual, né? E a relação sexual também, as pessoas às vezes pensam que é a conjunção carnal, que a gente chama, né? Nos termos jurídicos, né? Mas hoje, pela lei, ela um entendimento estendido. Qualquer ato sexual, toque, qualquer tipo de relação ali né, que seja sexual, oral, né, de modo geral, ela é considerada, né, uma violação sexual. E no caso de menores de 14, qual que é o entendimento da lei, né? Um adolescente menor de 14 anos não tem uma capacidade cognitiva de lidar com a sua sexualidade, né? E então, quando ela mantém uma relação sexual, né, com alguém maior, geralmente, mesmo que não seja maior de idade, seja também adolescente, entende-se que ela não está numa fase adequada do seu desenvolvimento para lidar com aquilo. Lógico, os tempos hoje mudaram, muita coisa, né, evoluiu. E a gente sabe que os adolescentes muitas vezes começam a vida sexual mesmo mais cedo, né? E a gente percebe que também isso tem uma questão social também, né? As famílias mais vulneráveis têm uma tendência aos adolescentes iniciarem a vida sexual antes, por uma questão até de protetiva, de educação mesmo, né? De não receberem ali orientações adequadas muitas vezes, né? Sobre como iniciar a vida sexual. E às vezes questões mesmo de adolescentes, como eu falei, que saem de casa muito cedo, meninas, né, para se casarem com homens mais velhos, né? Isso acontece muito, né? A gente tem uma realidade dessa no interior, principalmente, né? Até por uma questão cultural ainda. Antigamente, realmente as mulheres casavam mais novas, né? Se a gente perguntar para nossas avós, bisavós, muitas casaram com 13, 14, 15 anos, né? Com 20 anos já estavam com 7 filhos, né? Era uma realidade antiga, mas que ainda permanece, né?
Então, a gente recebe na vara de infância muitos casos desses ainda, sejam desses relacionamentos, né? Muitas vezes, quando a gente vai avaliar, o que a gente percebe? Meninas que saíram de casa porque sofriam violência dentro de casa, né? Sofriam violência por parte do pai, por parte de algum outro familiar, violência física, muitas vezes até violência sexual, e quando ela conhece alguém, um homem mais velho, que oferece para ela que ela saia daquele local, ela acaba aceitando porque é a única forma que ela tem de ter uma vida um pouco mais digna, mesmo que não seja mais adequado para, né, o nível de desenvolvimento dela. Então são histórias muito tristes, né, que a gente acompanha, histórias também de gestações, né, adolescentes, né, gestando muito cedo, algumas, né, resultado de violência também, outras já por estarem expostas e se relacionando muito cedo já, né, acabam engravidando, e daí começa aquele ciclo que a gente percebe, né, a gente chama de ciclo de violência. Pessoas que daí vão reproduzir novamente aquela violência que sofreram, porque daí ela já engravidou cedo, você vai ver a mãe dela também já tinha engravidado cedo. Então, é uma realidade que a gente vê nas famílias mais vulneráveis, né, e que às vezes é difícil de quebrar com esse ciclo, né? É uma coisa interessante que você falou, Luiz, justamente essa questão, posso dizer talvez sentimental, o indivíduo ele vai nessa vulnerabilidade da adolescente ou até ainda da criança, porque às vezes ela não tem o carinho do pai e mãe em casa, né? Não cresceu. A gente sabe que infelizmente hoje, às vezes até na correria do dia a dia, o pai já chega cansado em casa, enfim, vai tomar banho e vai dormir. Não tem aquela conversa com o filho, não tem aquela conversa com a filha, só orientando, trazendo uma orientação dentro de casa. Às vezes, em situações, como o Luiz falou aqui, de violência já, poxa, o pai só me batia. E aí vem um carinha, né, começa a conversar doce, né, falar ali palavras carinhosas que ela nunca ouviu, às vezes do próprio pai, no seu anseio familiar, e ali então ele aproveita essa vulnerabilidade, essa falta, né, de afetividade, posso talvez usar esse termo assim, familiar, e ali para se aproximar dessa vítima. E infelizmente aparentemente tem cada vez se tornar maior, porque a gente vê na correria do dia a dia, e hoje com o advento disso daqui, né, tem pai e mãe que chega, vai pro TikTok, vai pra rede social e perde ali horas, e opa, hora de dormir, não tem uma conversa com a criança ou adolescente. Isso acredito que também seja alguns problemas, né, que infelizmente essa criança, adolescente acaba despontando, conhecendo alguém geralmente mais velho, né, e caindo nessa lábia mais fácil. Né? Sim, justamente, né, Thiago? A questão, assim, a gente vai perceber que a maior parte das vítimas, elas acabaram sofrendo isso por uma desproteção, né? Uma falta de proteção, seja por parte da família, né, de quem estava em torno dela. Tanto nessa questão da educação, né, de, por exemplo, receber uma educação, carinho, afeto dentro de casa, desde cedo, né? De receber limites também, né? Eu sempre falo que o limite comportamental é uma forma do adulto demonstrar afeto pela criança, né? Porque a criança, quando ela sabe que o pai está cuidando, ela se sente protegida, ela se sente amada, né? Isso é uma questão bem importante, né? Que às vezes as pessoas não se dão conta. E como bem você falou, essa questão hoje da rotina do dia a dia é muito corrida, pai e mãe sempre trabalhando, né? Muitas vezes a criança, o adolescente muitas vezes solto, né? E com acesso às redes sociais, a gente tá tendo muitas dificuldades realmente em protegê-los, né? Então a gente vê casos, por exemplo, de crianças e adolescentes que estão muito protegidos dentro de casa, mas que nas redes sociais estão totalmente expostos, né? Até recentemente, agora, Thiago, teve uma série da Netflix que fez muito sucesso, muito boa, chama-se Adolescência. Recomendo muito a quem ainda não assistiu, né? Ele traz justamente uma história de um menino adolescente, né? Que tinha ali, aparentemente, todos os recursos, né? É uma família na Inglaterra, dos pais, os pais trabalhando bastante, e ele sempre trancado dentro do quarto, no computador, né? E esse menino acaba cometendo um crime de assassinar uma outra adolescente que praticava bullying contra ele, né? E os pais não tinham a menor ideia disso estava acontecendo, né? E a série passa, assim, em 4 episódios, mostrando cada um viés da história, né? Mas uma das críticas que ela faz é justamente isso, né? Antes nós tínhamos medo de que as crianças ficassem na rua, né? Nós passamos a adolescência, a infância, brincando na rua, e muitas coisas podiam acontecer realmente, né? As crianças foram para dentro de casa, cada vez mais dentro de casa, em cidades grandes, trancadas em apartamentos, né?
E agora estão sendo expostas à questão da rede social, porque daí na rede social, estou falando de rede social, mas na internet de modo geral, existem redes de pedofilia, né? Existem pessoas que nem são pedófilas, mas que estão explorando sexualmente crianças e adolescentes, né? Eles captam, né, através até de jogos, né? A gente sabe disso. Jogos que crianças costumam jogar, Minecraft, PKXD, são jogos que as crianças ficam no ambiente ali interagindo com personagens e tem um chat lá que você pode conversar, né? Nesses chats, muitas vezes, esses pedófilos ou exploradores, eles entram com um perfil infantil e começam a fazer amizade com a criança, né? E aos poucos vai ganhando a confiança da criança, daqui a pouco consegue um WhatsApp, tem adolescentes, crianças que têm WhatsApp, e começam conversas ali, né? Oferecem coisas, né, para essa criança, oferecer presentes e tudo mais em troca de fotos, em troca de vídeos, né? Então, as crianças e adolescentes começam a ser expostas a esse tipo de conteúdo sem que os pais tenham a mínima ideia, né? E isso, assim, assusta quando a gente vê, né? E pensa, e da mesma forma que você falou no início, né, Thiago? A gente pensa, tá, mas isso acontece na Inglaterra, acontece nos Estados Unidos, né? Aqui, E tá aqui perto, né? Comentei no começo que a gente teve um caso aqui que veio uma denúncia dos Estados Unidos, né? Um servidor lá identificou material de pedofilia e vindo de um dos computadores aqui da região, né? E isso foi para Brasília, de Brasília chegou até nós, identificaram para a gente poder fazer a escuta porque era um adolescente, né? A princípio que estava com esse material, né? Então, situações assim que nos assustam porque já está digamos, na porta de casa. Aliás, não está na porta de casa, está no nosso celular, né? Muito próximo de nós mesmos, né? A situação aí da rede social, até agora, semana passada eu via, ela é uma mulher, ela é dubladora, e dos personagens ela dubla justamente, né, vozes infantis. E ela estava num desses jogos aí, que você tem acesso ao bate-papo, o bate-papo também inclusive por voz, e ela fazia a voz de uma criança. E ela gravou um vídeo, né, mostrando justamente sobre esses perigos e mostrava, ó, eu vou me passar por uma criança de 9 anos. E foi logo assim, no segundo, terceiro, ela começou a conversar, já pegou um indivíduo já, maior de idade, e o cara já começa perguntando, quantos anos você tem? Ela fala, tenho 9. E já pergunta, teu pai e tua mãe tá aí, está sozinho no quarto? E ele já começa a insinuar. E até naquele vídeo que ela divulgou, dá pra ver que aparece uma segunda voz e dizendo, cara, isso é uma criança, cara, larga a mão. E o cara diz, não dá nada, não dá nada. Ele já começa com aquela conversa assim, né? Ou seja, isso que era, né? Ali ela tá fazendo uma personagem, ela tá fazendo uma voz infantil. Mas a gente sabe que isso acontece muito. Eu, particularmente, como pai, tenho também um menino aqui de 7, 8 anos que tem essa época, né? De jogar Roblox, joguinhos aí que tem bate-papo. O que eu faço? Quer jogar, beleza. Então eu vou lá nas configurações, já coloco uma senha e bloqueio tudo. Não tem acesso ao bate-papo. Quer jogar, joga, mas você não vai poder conversar com ninguém. Por quê? Porque infelizmente a gente não sabe quem está do outro lado, né? Pode estar lá, colocar um nick lá de uma criança, mas ele ser um abusador. E é justamente esses ambientes, né, digitais que acabam aparecendo. Outro caso também aqui. Quando se instala um aplicativo, gente, aplicativo tem a versão paga e a versão grátis. A versão grátis cheia de anúncios. E no meio desses anúncios aparecem ali aplicativos de chats e conversa ao vivo, né? E quando você vai entrar no aplicativo desse, você vê um número de crianças lá dentro, né? Por mais que o aplicativo, na hora que você vai fazer o cadastro, ele diz, maior de 18 anos, maior de 16. Mas é só você inventar uma data de nascimento ali, pronto. Ele não passa por nenhum tipo opa, será que é mesmo que você tem essa idade? Não, cria ali um perfil e pronto. E ali você tem acesso a uma conversa ao vivo, por vídeo. Imagina o perigo. É falha também desses aplicativos, isso é uma falha geral que a gente... Ou de que forma, você como trabalha mais nessa área, poderíamos ter um cuidado maior, principalmente aí com esse perigo aí da pedofilia através do celular, que hoje, né, praticamente a maioria das crianças tem. Sim. Até tem um debate hoje bem atual sobre a questão da liberdade, né? Então, a gente vê isso até nas redes sociais, discussões ali, muitos defendendo essa ideia de que a internet é um ambiente livre, que deve ser livre para tudo que é tipo de forma de conteúdo, mas justamente quando a gente chega nessa seara aí da pedofilia, da sexualidade, né? E tudo mais, a gente vê que a coisa complica, né? Porque realmente, né? Já é difícil a gente conseguir controlar
né, o que é produzido. E, de modo geral, né, a gente tem que supervisionar as crianças, né? Não tem como. Hoje, que nem você falou, hoje um link ali aparece, você clica, sai num vídeo lá, né? Ou sai numa chamada de vídeo, como você bem colocou, né? Então, eu acho sim que ainda falta um pouco da parte né, das empresas, né, de tecnologia, de criar mecanismos realmente maior de controle, né? Lógico, tem esse monitoramento, que eu falei, a gente mesmo recebeu uma denúncia vindo dos Estados Unidos, porque isso está sendo monitorado, né, de modo geral, mas o tanto de conteúdo que é produzido na internet é quase impossível, né? Então, o que nós podemos fazer da nossa parte como pais, né, como adultos e responsáveis, é monitorar as crianças, né? Inclusive com aplicativos que fazem isso, né? Eu utilizo um no celular que é do próprio Google, Family Link. Você consegue controlar o celular do teu filho, inclusive com o período de horas que ele pode ficar, se tem que fazer um intervalo a cada tanto tempo, se você controla os aplicativos que ele instala ou não, você tem que permitir cada um, né? E, do modo geral, eu acho que também a questão, Thiago, é conversar realmente com eles, né? E quando eu digo assim, supervisionar também, é você ter conhecimento sobre seu filho, o que ele está fazendo, o que ele está, né, jogando, com quem que ele está conversando, quem são seus amigos, né? Hoje as pessoas estão tendo um pouco essa dificuldade, que é algo que era muito comum, né? Você chegar em casa e a tua mãe perguntar como é que foi a escola, né? Como é que foi lá, você vai na casa do fulano, como é que foi lá na casa do fulano, né? Ou seja, porque quando a criança sabe que o pai está ali sempre monitorando, ele vai querer contar o que está acontecendo, né? Então, essa relação, a própria relação de confiança entre pais e filhos que eu acho que está bastante abalada ultimamente, né? Eu tenho sentido, assim, da parte dos pais, uma dificuldade, muitas vezes, em lidar com essas situações. Coisas que antes eram bem comuns, né, e que foram se perdendo, como eu falei, por exemplo, um costume de se sentar à mesa junto para fazer a refeição e naquele momento todos ali compartilharem suas coisas, né? E como eu falei antes, muitas vezes os pais estão nessa correria, não tem nem esse intervalo, né? Não tem, às vezes, esse intervalo à noite ali, antes de dormir, de conversar com a criança, de ter um afeto maior também. Tudo isso também ajuda na construção dessa relação de confiança, que vai fazer, por exemplo, com que o teu filho conte para você que talvez ele sofreu uma tentativa, né, de abuso. Isso é um fato bem interessante também, Thiago. Se você chegar numa sala de aula de adolescentes, né, e perguntar assim, quem aqui já sofreu alguma forma de assédio? Você vai se assustar, né? Isso já fizeram em chats na internet, em postagens, né? Vi muito isso no Twitter, no antigo Twitter, né, agora o X, no Facebook, de uma adolescente contar uma história de assédio e aquilo viralizar, porque todas começam a comentar dentro e contar histórias semelhantes, né? A gente falou do abuso sexual, mas o assédio também é uma coisa que é bem importante, né? Meninas, historicamente, sofrem assédio sexual de homens, né? E qualquer adolescente, né? E pior, se você perguntar às vezes para criança, né? Vão contar que em algum momento algum homem foi lá e mexeu com ela, ou tentou passar a mão em alguma situação. Isso é muito comum, né? E é uma coisa que, aos poucos, né? Pense para a mulher que vivencia isso, né? De estar, às vezes, diariamente sofrendo assédios, né? E recebendo ali cantadas o tempo todo. Mas aí a gente vai para as crianças e adolescentes também. As adolescentes vão contar que em algum momento algum adulto tentou fazer alguma coisa com ela, né? E aí vem aquela questão da oportunidade que eu te falei. Se a pessoa... Às vezes foi só um assédio realmente, mas às vezes já era o início de um abuso sexual e que foi interrompido, né? Então, boa parte, ainda bem, né? Boa parte dos abusos sexuais são interrompidos no começo porque a criança ou adolescente revela, que a gente chama de revelação espontânea, né? Ou seja, chegou para um adulto e revelou, esse adulto conseguiu tomar as medidas cabíveis, né? E conseguir interromper essa situação, né? Então, a maior parte não leva, por exemplo, a ter a conjunção carnal, né? Mas isso só acontece porque a criança ou adolescente sabe o que está acontecendo, se incomoda e conta para alguém. Se ela não conseguir fazer isso, isso não vai, né, acabar sendo investigado, né? Outra coisa, falando no meio digital ainda, que daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo, mas aproveitando que a gente está falando sobre a questão do meio digital, essa exposição de crianças e adolescentes, muitas vezes até por parte dos pais. Por quê? Vamos usar um exemplo. Hoje, Facebook, TikTok, são contas que se conseguem monetizar. Ou seja, ganhar um dinheirinho, geralmente pago em dólares. Quanto mais visualizações tem, obviamente, maior dinheiro é. E o que eu estou vendo muito, inclusive aqui na nossa região, né, alguns perfis, os pais expondo muito as crianças, adolescentes,
e muito em especial as meninas, vão lá e colocam uma roupinha, né, que mais sensualizando ali a criança, adolescente, ou seja, é o próprio pai, a própria mãe, geralmente a mãe está fazendo isso, expondo a filha adolescente, e sabe que do outro lado, né, como você fala, colocou mulher, homem é uma desgraça, vai ter lá, você vai, entra aí numa rede como o TikTok, por exemplo, TikTok, veja um vídeo lá sobre pesquisa científica, alguma coisa, você vai ver o vídeo tem 10 mil, 15 mil visualizações, vai ver um vídeo desse tipo, que a mãe lá está expondo a própria filha, 300, 400, 500, 1 milhão de visualizações. Porque quanto mais gente vendo, mais está ganhando. Eu acredito que também está sendo um problema seríssimo, né? Muitas vezes os próprios pais expondo seus filhos, mostrando a rotina, o dia a dia. Ah, mas minha filha quer ser atriz, minha filha quer ser cantora, mas está, na minha opinião, sensualizando demais. Eu acredito que também está sendo entre aspas, uma vitrine ali, né? Você não sabe quem está do outro lado, né, doutor? Sim, aham. Essa questão da exposição, né, de adolescentes realmente também é algo preocupante, né? Parece que, de modo geral, os próprios pais não respeitam ali que é uma... Crianças não, mas é uma fase... É a adolescência, né? Ou seja, estão tratando como se fossem adultos que estão ali trabalhando e monetizando, né? É uma coisa completamente diferente. Uma pessoa maior de 18 anos que quer expor a sua imagem na internet, seja sensualizando, hoje até com conteúdos sexuais, né? É a opção dela, né? Ninguém vai questionar, né? Mas justamente agora adultos acaba sendo uma forma de exploração também, né, Thiago? Fazer isso, né? Ou seja, não está respeitando a fase de desenvolvimento ali. O adolescente devia estar estudando, o adolescente devia estar ainda brincando, praticando esportes, fazendo, né? Mesmo jogando, brincando, né, de forma geral. Então, cada vez mais, né, expostos na internet e aquilo se torna um trabalho. Se a gente for ver, isso é um trabalho, né? Ou seja, algum adulto que está conseguindo, né, retirar um lucro a partir de uma exposição de imagem. E tem essa questão que você falou também de como é que o sexo acaba se tornando um mercado muito, né, muito lucrativo, porque as pessoas, quando colocam um conteúdo desse, qualquer coisa viraliza de uma forma, né, absurda, enquanto que conteúdos que seriam mais interessantes e importantes não têm, né, esse alcance. Então também vem a questão aí de a gente pensar também em quem é esse consumidor também, né? Por que as pessoas valorizam tanto, ou por que estão valorizando tanto essa questão estética, né? E por que a estética é tão associada à sensualidade, né? Então, tem alguma coisa errada aí também nessa lógica que tinha que ser quebrada, né? E eu acho que a gente tem que retornar um pouco atrás e pensar assim, que crianças são crianças, adolescentes são adolescentes, né? E que devem viver essa fase dessa forma, né? E hoje tem a questão dos influencers também, né? Cada vez mais cedo tem crianças influencers, né? Ou seja, crianças que estão influenciando crianças, porque o nome influencer quer dizer o quê, né? Alguém que está trazendo um conteúdo para influenciar outra pessoa. E isso começando cada vez mais cedo, né? Eu acho bem preocupante realmente, Thiago, isso. E não sei onde que a gente vai parar, né? Se alguma coisa não for feita, né? Pois é. Vamos dizer, se a vida fosse um jogo Banco Imobiliário, volte 3 casas. Vamos voltar 3 décadas atrás, vamos tentar refazer de novo, né? Para ver se você já consegue melhorar. Vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar um rápido intervalo de apenas 3 minutos, agora são 7h34, e na volta vamos falar aqui um pouquinho sobre como identificar. Como muitas vezes saber que uma criança, porventura, pode estar passando por uma situação como essa. Às vezes a criança, o adolescente, não conta de cara. Como identificar, como é feito o trabalho. A gente fala, como falamos aqui, mas se existe o problema, por que a gente não vê o pessoal trabalhando? Trabalhem muito, viu? Aqui na nossa região, aqui a vara da infância, da infância, juventude e família de União da Vitória é muito atuante nos municípios, trabalhando aí com a rede escolar, enfim, com muita gente. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre como é feito esse trabalho, principalmente aí para a gente zelar, identificar esses casos e, claro, né, punir esses agressores. Voltamos já em 3 minutos. Agora são 7h mais 38 minutos, já de volta com o Jornal da Manhã, nessa segunda parte. Nesse sábado, falando um pouquinho sobre esse mês que a gente esteve muito debatendo, mas como eu sempre falo nas campanhas, não adianta a gente só falar durante o mês, né, da campanha e no restante do ano simplesmente fazer de conta que nada acontece.
Por isso que a gente está falando sobre hoje orientação, aonde que estão esses problemas relacionados à exploração, principalmente a questão sexual, mas também violência de crianças e adolescentes. Estamos aqui no estúdio com o psicólogo com Luiz Fernando Stassechen, ele que atua aqui na Vara da Infância, Família e Juventude de União da Vitória, também ministra palestra, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho da atuação da rede, mas gostaria agora, Luiz, da gente falar um pouquinho sobre justamente como conseguir identificar casos ou então supostos casos que a criança possa estar ali sofrendo um abuso sexual. A gente falou, a primeira orientação lá é já não ignorar, quando uma criança vem falar alguma coisa, já não, é invenção dela. Mas de que forma que nós, como família, ou até mesmo no ambiente escolar, podemos já identificar, opa, tem uma coisa errada com essa criança em especial? Então, de modo geral, ainda a melhor forma de identificação é a criança revelar, né? A criança ou adolescente revelar que está passando por uma situação. Passou por uma situação ou está passando por uma situação de violência. E daí, isso é um grande desafio daí para nós ali que atuamos na justiça, né? De como fazer a escuta dessas crianças, né? Porque, inicialmente, o crime sexual, né, o abuso sexual, ele é um crime oculto, né? Ele ocorre, né, em locais que geralmente só está o agressor e a vítima. Então, ele não tem testemunhas, por exemplo, né? Dificilmente é um crime que é testemunhado. Então, no processo, por exemplo, a gente fica como prova justamente só o relato da vítima, né? E teve um grande avanço agora, desde 2017, a Lei 13.431, que a gente ficou conhecido como a Lei da Escuta Especializada e do Depoimento Especial, que ela garantiu, né, ela trouxe todo um aparato, né, para garantir os direitos das crianças vítimas de violência, né? Organiza, por exemplo, como é que é feita essa escuta das crianças, né? De que forma, com protocolos de entrevista padronizados, né? Tentar evitar de fazer a criança ser ouvida diversas vezes, que acontecia antigamente, né? Dentro de um processo, justamente para proteger a vítima, né? E ao mesmo tempo a gente tentar responsabilizar, né? Então, quando a criança vai lá e consegue falar isso para um adulto, né? Esse adulto procura ajuda. A porta de entrada nossa, de modo geral, é o Conselho Tutelar, né? É o órgão responsável aí, a porta de entrada, mas também Vara de Infância, Ministério Público, né? São órgãos também que recebem denúncias, né? Quando isso chega até nós, então a gente vai ouvir essa criança, né? Primeiro numa escuta especializada dentro da rede de proteção, um profissional lá, psicólogo, assistente social, chama a criança, né? E faz através de um método de entrevista que não é invasivo, que é bem humanizado, para a criança relatar aquela situação, né? Daí isso, né, leva aos outros procedimentos, né? Então essa é a principal forma, mas quando a criança não consegue contar, né, o que a gente faz? Aí existem, né, alguns comportamentos que a criança pode apresentar que levantam suspeita, né? Infelizmente não existe nenhum que a gente possa dizer assim, olha, a criança apresentou esse comportamento, ela sofreu abuso. É um quadro extremamente complexo, né? Mas existem indícios que daí nos levam a levantar essa suspeita e que geralmente é o que acontece, né? Então uma criança, por exemplo, começa a ficar muito retraída, uma criança que era mais expansiva, que brincava, de repente começa a ficar acuada, né? Quietinha, não quer falar, não quer conversar. Alterações de sono, né? Muito comum, crianças que daí não conseguem, né? Não conseguem dormir à noite, tem pesadelos, né? Tem terror noturno, que a gente costuma também ver, que é uma outra situação, que é aquela da criança acordar aos berros, aos prantos e não conseguir se controlar, parece que está dentro do sonho ainda. E são alguns desses sintomas, né? Questões bem comportamentais mesmo, a criança chega na escola e não quer sentar, né? Por exemplo, na cadeira. Já aconteceu, né, de levantar isso, mas porque fica toda acuada, tímida, a professora que vai conversar, ela fala que está com uma dor, né? Começa já a levantar uma suspeita, né? São os sintomas mais claros assim, né? Mas ao mesmo tempo, eles isolados, não dá para dizer que aquilo vem de uma relação, né? Que ela sofreu violência sexual. Ou, por exemplo, quadros de depressivos, de ansiedade, quadros de fobia, a criança começa a desenvolver. Pode ser por uma situação de violência, mas pode ser também por uma outra situação. Então, de modo geral, é um conjunto de sintomas, né? Que podem levantar essa suspeita. Mas, de modo geral, a alteração do comportamento brusca é o que mais chama atenção, né?
Uma criança que se comportava de uma determinada maneira, de repente, do nada, começa a se alterar, começa a se fechar. Casos mais graves, que a criança fica mais tempo, a criança adolescente fica mais tempo sofrendo, começam a se automutilar, né? É comum. Começa daí a utilizar roupas, né? Inadequadas. Por exemplo, uma situação de calor, você vê a criança com uma adolescente com capuz, com moletons longos, né? Muitas vezes é para esconder as marcas, né? Ou às vezes é a própria questão dela ficar muito retraída e não querer que ninguém veja ela. Então, são esses sinais que às vezes daí a gente percebe que daí levantam a suspeita, né? E, por exemplo, como eu falei, na escola acontece muito isso, porque as professoras percebem, porque a criança está todo dia lá, né? E ela vê que a criança não está se comportando da mesma forma e muitas vezes o que ela faz uma pergunta, tá tudo bem com você, o que está acontecendo? E daí numa situação dessa, ela vai lá e revela, né? A outra forma que acontece muito a revelação são justamente quando a gente chega para uma criança, para um adolescente, uma turma de escola e vai falar sobre violência sexual, né? Porque muitas não sabem identificar que estão sofrendo aquilo. Então, às vezes até situações, a gente já viu assim, por exemplo, cenas de novela, de filme, a criança assistia aquilo e né, ela olha, mas espera aí, isso aí está acontecendo comigo. Isso é uma violência. O adolescente já tem uma noção melhor de que é uma violência, mas a criança não, né? Então, a gente já viu isso muitas vezes, palestras principalmente, né? Palestras sobre violência sexual. A hora que a gente começa a falar do que é, sempre vai ter uma criança, né, que vai lá e vai levantar a mão e vai falar, né? Ou vai começar a chorar. Eu estava comentando com o Thiago que havia uma época que o Dr. Carlos Mattioli, nosso juiz da vara de infância, fazia palestras, né, bastante palestras sobre violência, e ele já levava psicólogos da equipe e estagiários de psicologia, porque em toda palestra tinha uma revelação. Então, só para a gente ter uma ideia, assim, né? E lembro também de uma campanha, por exemplo, que teve no município de Contenda, quando eu atuava na comarca da Lapa ainda, que todos os professores foram na sala de aula e fizeram um material padronizado, né? E uma fala ali de 10 minutos sobre como identificar a violência sexual. E foram em sala fazendo isso, né? Na outra semana, assim, a gente teve uma explosão de revelações e de denúncias partindo das crianças, porque elas não sabiam que estavam sofrendo aquilo, e quando foi a primeira vez que elas viram aquele conteúdo, foram lá e revelaram, logo na sala de aula ali, né? A gente teve que atender esses casos. Então, daí a importância daí também, né, já entrando no assunto do combate, de divulgar realmente, né? De divulgar essas situações. E uma outra questão é a questão da educação sexual, que também é muito em volta de tabus, né? As pessoas têm uma tendência a associar que educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo, né? E não tem nada a ver com isso, né? Pelo contrário, é ensinar a criança de que o corpo dela tem que ser respeitado, que tem limites, ela entender as fases do desenvolvimento dela, né? Aquilo que é permitido, o que não é permitido. Então, é uma coisa que é pouco ainda falada e que mereceria um espaço maior, né? Realmente tem, inclusive sobre isso, né? Eu tenho 2 filhos, meu filho menorzinho vai ainda em creche, né? E lá eu vi um trabalho bem legal que as professoras fizeram. Elas fizeram assim o corpo humano, né? E como se fosse o semáforo, sinal vermelho, sinal verde. E ali então ensinou a criança, onde que pode tocar, na bochecha, sinal verde, né? Mostra as partes mais íntimas, sinal vermelho. Então é uma forma lúdica, principalmente com a criança que é pequenininha, né, de estar ensinando. O importante é dialogar de uma forma, né? Talvez não tenha uma idade certa, mas a partir de que idade eu começo a conversar sobre educação sexual? Cada um caso, eu acredito que seja um caso. Às vezes tem crianças com 8, 9 anos, você vai conversar, parece que tem 15, 16, né? Tem uma mentalidade mais expansiva. Já outras não, mas acredito que o diálogo, né? O pai começando em casa, né? Não só jogar essa responsabilidade para o professor em sala de aula. Talvez, acredito eu, que muitos pais fazem isso, né? Deixam a sua parte de educação na escola, o professor que eduque. Não, o professor está lá para ensinar matemática, português, enfim. Pode estar auxiliando, obviamente, né? Mas não a sua responsabilidade. Então, o diálogo é a melhor forma da gente começar desde cedo falando sobre isso, né? Para prevenção, isso. Sim, com certeza, Thiago. E o que a gente percebe, assim, de modo geral, e é uma questão cultural isso, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande em falar sobre sexualidade, né? E eu gosto de usar o termo sexualidade para diferenciar de sexo, né? São termos totalmente diferentes, né? Então, os adultos, de modo geral, pensam assim, nossa, eles já têm uma dificuldade porque eles já tiveram, os pais deles já tiveram essa dificuldade, né?
E antigamente era mais difícil realmente, né? É muito difícil pegar alguém da nossa geração aí que falar, o meu pai chegou e um dia e conversou comigo sobre sexualidade, né? Eu geralmente esperam a adolescência, o início mesmo, né? Ali o final da adolescência. Tinha aquela coisa das mães conversarem com as filhas, os pais conversarem com os meninos, né? Mas de modo geral as pessoas sempre se incomodam com esse assunto, né? Tem uma dificuldade e acabam daí não abordando o assunto com a criança, né? E por falta também de conhecimento, né? De não ter esse conhecimento e não saber como passar isso para os filhos, né? Mas, de modo geral, é a questão de você passar para eles, né, uma noção do que é uma intimidade, né? Do que é da sua intimidade, do que pode e que não pode, né? A questão do corpo, como é que o corpo vai se desenvolvendo, né? Ou seja, em algum momento o corpo vai se modificar, isso lá já, né, na pré-adolescência e tudo mais. E os pais acham que isso é uma conversa que tem que ser para a escola, né? E daí a escola muitas vezes acha que também é os pais que deveriam fazer, né? E de modo geral chega no final e fala, não, isso é papo de psicólogo, daí acaba vindo para nós, né? Só que quando chega até nós, né, já é na clínica quando já aconteceu um problema, né? Não necessariamente de abuso sexual, mas quando a criança está tendo algum problema ali e não está conseguindo lidar, envolvendo, às vezes, questão de sexualidade, e os pais não sabem, e acaba lá na psicologia, né? Mas, de modo geral, eu acho que é uma dificuldade da nossa própria sociedade falar sobre sexualidade, tem muitos tabus ainda, né? E alguns têm que ser quebrados, né? A própria questão da violência sexual, ela ficou muito tempo ali, realmente, assim, atrás de um muro, que ninguém queria falar, ninguém queria lidar, e a hora que os casos começaram a explodir, daí que a sociedade teve que se mobilizar, né? Infelizmente, no Brasil, as coisas são assim, né? A gente fala muito pouco de prevenção e acaba sempre sendo apagar incêndio. A hora que o negócio pega fogo, daí todo mundo quer discutir, cria-se leis, né, e tudo mais. Mas, de modo geral, a gente não tem, assim, culturalmente, essa tendência de tentar prevenir as coisas, né? Em caso de suspeitas, né, aí o pessoal às vezes agora fica aquela confusão, tá? Eu estou suspeitando que eu tenho um familiar lá que esteja abusando. Para quem denuncio? Para quem pode fazer essa denúncia? A primeira coisa, denunciar para a polícia. Uhum. Também, né? Mas existem vários órgãos, né? Tem até telefone em nível nacional, é o Disque 100, se não me engano, né? Isso, Que é um serviço gratuito. Mas existem vários viés que podem estar fazendo essa denúncia, né? Sim, o Disque 100 é o Disque anônimo, né? Então, para quem tem algum receio, muitas pessoas conhecem, né, o agressor, então ficam numa situação ali que não se sentem à vontade, então existe o Disque 100. Mas, de modo geral, né, a porta de entrada é o conselho tutelar, né, como eu falei, acionar o conselho sobre essa suspeita, né? Eu falei na própria vara de infância pode ser procurado, o Ministério Público também, um órgão, né, órgão de denúncias, né? E uma das coisas que a gente sempre orienta é, assim, ter muito cuidado com a denúncia também, porque, assim, da mesma forma que pode estar acontecendo uma situação, pode ser só uma suspeita, né? Por exemplo, chegar e jogar isso aos quatro cantos, né? Meu Deus, o fulano está abusando de uma criança. A gente tem que ter muito cuidado, né, com relação ao sigilo. Até porque a própria investigação pode ser atrapalhada caso aconteça isso, né? Então, uma das coisas também que a gente sempre orienta, né, é tomar cuidado, levar isso diretamente para o órgão responsável, né, para poder tomar as medidas e não inquirir a criança, né? Porque a primeira tendência, a criança, lógico, ela vai revelar, a primeira tendência do adulto, eu quero saber tudo, né? E nessa hora se atrapalha e muitas vezes o que acaba acontecendo, o adulto às vezes ele deduz que está acontecendo uma situação e às vezes ela não está acontecendo, né? Ou às vezes é uma outra situação e naquele medo, naquele receio, na pressa, acaba colocando palavras ali na boca da criança, né? E daí já vai na delegacia, já faz uma série de coisas, né? A delegacia também é um órgão, né? A delegacia para denúncia, né? Também pode ser procurado diretamente, de preferência até a delegacia da mulher, aqui na Ana Vitória, que daí também já tem um aparato melhor para acolhimento de vítimas, né? Mas, de modo geral, o Conselho Tutelar é o órgão de entrada ali, mas qualquer um desses órgãos podem ser procurados, né? E lá vão dar início daí, assim, aos procedimentos lá, como eu falei, de escuta especializada, que daí é um profissional da rede, né, que faz essa escuta no próprio órgão ali e vai levantar melhor esses dados para saber se realmente aconteceu ou não, né? E outra coisa que eu falo sempre é a questão assim, se existe suspeita, tem que ser levado adiante e ser investigado, né? Porque se for uma suspeita falsa, vai ser arquivado, nada vai acontecer, né? Agora, se for um caso realmente, vai ter que ser, né?
identificado, avaliado e levado para a justiça, né? A criança, né, ela passa por essa escuta e a gente levanta os dados ali, realmente, do que está acontecendo, para que sejam tomadas medidas protetivas já iniciais, né? O agressor mora dentro da casa, ali, a partir disso, da escuta especializada, quando isso chega na justiça, já é dada uma decisão de uma ordem de afastamento e retira, né? Essa ordem de afastamento vai ficar valendo enquanto é investigado o caso. Se caso nada seja confirmado, é retirada a ordem de afastamento. Ou não, é levado adiante e se torna daí um processo criminal daí, de responsabilização do autor, né? E a criança vai ser tomada todas as medidas protetivas ali, encaminhamento dentro da rede, para atendimento psicológico, para acompanhamento pelo CREAS, por exemplo. A vara de infância abre um procedimento, né, de medida protetiva, em que a gente vai acompanhar também, vai ver se a criança está recebendo todos os atendimentos necessários, se o agressor realmente está afastado, né? Ou até mesmo quando uma situação não foi confirmada, a gente avalia se esse agressor pode retornar para casa, se realmente a situação não aconteceu nada, né? Se a vítima não foi coagida, às vezes, né, a mudar a história, por exemplo. Então, tem uma série de questões que podem, né, acontecer, né? Exatamente. Bom, como a gente falou, né, lá no início, infelizmente são muitos os casos que acontecem, né, talvez debaixo do nosso nariz, mas a gente não fica sabendo, né, porque envolve menores, até mesmo quando há casos assim. Eu que trabalho bastante com segurança pública, a Polícia Militar ela não divulga em boletins justamente por envolver menores de idade. Então, existe toda uma questão de proteção para essa criança, esse adolescente, que faz parte, temos o Estatuto da UECA, né, da criança e do adolescente, então, que protege. Então, por isso que muitas vezes a gente não fica sabendo dos casos que acontecem. Mas sim, gente, acontece. Infelizmente, acontece. E agora talvez seja, mas o que vocês fazem para ficar falando? Vamos só no dia 18 de maio, que é a data nessa, fazer uma passeata e pronto? Não, né? O trabalho, principalmente a gente fala por trás das cortinas, ele é o ano todo, né? A gente, nas nossas conversas aqui que a gente teve antes de estar hoje no ar, a gente conversava aqui com o Luiz sobre todo o trabalho que ele faz, né? É um trabalho anual, é o ano todo, não é só no mês de maio. A gente está falando isso no mês de maio por causa justamente da campanha, né? Então, a gente está trazendo esse tema mais aberto aqui. Mas ele não fica simplesmente só no mês de maio e o restante do ano não é falado. Conte-nos, Luiz, um pouquinho como é justamente feito esse trabalho, né? Junto às escolas, você falou que já há muitas palestras junto às nossas universidades, né? Como é que é feito esse trabalho aí que muitas vezes nós no dia a dia não ficamos sabendo? Sim. Então, a partir da Lei 13.431, né, 431 de 2017, ele obrigou, né, que os municípios e estados criem políticas públicas para atendimento e identificação das vítimas, né? E a lei também ela contempla a questão de capacitar os municípios, então, para lidarem com isso, que é algo que eu tenho feito, né, já há alguns anos, né? Que é justamente de pegar os profissionais que atuam na rede protetiva, ou seja, profissionais da educação, professores, pedagogos, né? O pessoal da assistência social, né, que trabalham nos CRAS, nos CREAS, as equipes da Conselho Tutelar, do acolhimento institucional, a saberem identificar esses casos de violência, né, e fazer o que a gente chama da acolhida da revelação espontânea. O que é isso, né? É quando uma criança chega e revela essa situação, você saber como atender ela de uma forma bem humana, né, para que você não vitimize mais ela do que ela já está passando, né? Eu comentei, por exemplo, que antigamente essa criança era ouvida muitas vezes até chegar no processo, né? Eu lembro assim de situações de 6, 7 vezes. A criança falava na escola, por exemplo, falava para a diretora, depois falava para o conselho tutelar, depois tinha uma escuta informal no Ministério Público, tinha no IML, quando vai fazer o exame também, tem que revelar o fato ali pro legista, né, pro perito que vai fazer o exame. Depois que chegava lá no final para nós, na vara de infância, para fazer a prova, né, que é tomar o depoimento realmente da criança para virar a prova. Então essa criança era ouvida diversas vezes e acontecia o que a gente chama de revitimização, né? A lei, o principal intuito dela era acabar com isso, organizando todo o sistema, né? Ou seja, hoje cada órgão sabe o seu papel no atendimento, né? E daí essas capacitações vão nesse sentido também, de cada órgão saber como atuar e qual o seu papel e os encaminhamentos dentro da rede protetiva através de fluxos de atendimento. Então a lei organizou isso foi um avanço tremendo, né? Eu acompanhei a implantação dessa lei, né, desde o início, como é que era antes os atendimentos e como é que são hoje, né? No início a gente tinha uma fase assim que os profissionais não sabiam o que fazer com situações. Revelação espontânea na escola, geralmente os professores falavam, olha,
não é comigo isso, né? Não sabia o que fazer, não era porque, né, não era por uma questão de má fé, mas justamente falta de conhecimento e treinamento, né? Então, os municípios têm feito essas capacitações, eu tenho participado. Aqui na região a gente tem também um trabalho que é importante destacar, né, da Sexta Regional, da Comissão de Enfrentamento à Violência. Ela tem prestado apoio aos municípios, né, e feito também capacitações para os municípios sobre escuta especializada e revelação espontânea. Tem ajudado, auxiliado, né, com os fluxos de atendimento. Mudou bastante assim a nossa realidade, né? Os municípios hoje estão mais capacitados e daí isso também é uma coisa interessante, Thiago, porque daí vai interferir aonde? A gente vai ver um aumento de casos, né? Mas o aumento de casos não quer dizer somente que está tendo mais violência, mas pelo contrário, que eles estão sendo identificados, porque a violência sempre existiu, né? Talvez tenha aumentado, tenha, mas também os casos que chegam até a justiça aumentam porque a rede está trabalhando bem, né? Porque o professor consegue identificar lá na sala de aula, né? Porque uma criança consegue revelar já no início que está sofrendo uma situação de abuso e aquilo já é interrompido, o agressor é afastado, o caso é investigado, né? Então, isso traz uma melhora na situação, mas ao mesmo tempo reflete no aumento do número de casos, que não é necessariamente negativo. Para nós é positivo porque a gente sabe que a rede está protegendo. Eu já trabalhei em comarcas diferentes e a gente vê a diferença, né? Você destacou ali a questão da vara de infância, que é de União da Vitória, né? São 6 municípios aí que envolvem a comarca, né? É uma vara muito, muito atuante, por conta até do trabalho do Dr. Carlos, né? Que é um juiz de infância realmente atuante e que procura e que tem uma boa interação com a rede protetiva de modo geral. Então, a gente consegue fazer esse trabalho. É mais trabalho para nós, mas também a gente fica mais tranquilo porque estamos conseguindo lidar melhor com a situação, né? Realmente. Luiz, a gente está chegando aqui já na nossa reta final, mas para finalizarmos, você como psicólogo, como profissional da área, deixasse duas mensagens. Uma delas voltada para uma criança ou adolescente que nesse momento possa estar nos ouvindo, seja no carro, junto aí com o pai, com a mãe, com a família, na internet, já que é um meio tão digital, né? Hoje tem muita gente que nos acompanha aí através do Facebook, do YouTube, está sempre nos acompanhando. Deixasse uma mensagem para essa criança, para esse adolescente, que porventura possa estar passando uma situação como essa. O que você poderia dizer para essa criança, para esse adolescente nesse momento, para que ela possa confiar em alguém, para ela contar? Porque tem que chegar alguém, ela não pode ficar sofrendo calada, né? Que mensagem você poderia deixar? Sim, com certeza, né? A mensagem principal é que procurem, né? Procurem denunciar, falem sobre o que está acontecendo, porque você vai ser ajudado, né? Da forma como hoje as coisas estão organizadas, a gente trabalha em prol disso. Então, a maior parte das pessoas próximas, né, profissionais, estão preparados para receber essas denúncias, né? Então, falem sobre essas situações que estão lhe acontecendo, que estão lhe causando essa angústia, né? Essa situação que é lastimável, né? E saiba que você vai ser protegido, né? Você vai ter proteção e tem pessoas que estão trabalhando aí dia e noite para isso, né? Para proteger as nossas crianças e adolescentes que estão passando por uma situação dessa, né? Então não tenham medo de denunciar, porque existe todo um aparato hoje legal e de proteção aí que vai garantir que essa situação acabe, né? E que não aconteça mais. E com relação aos pais, né? E aos familiares, né? Algumas coisas que eu já falei hoje, mas que eu quero voltar novamente, né? Confiem nos seus filhos, né? Crie uma relação de afeto e de confiança com seus filhos, saiba o que acontece com eles, converse sobre o seu dia a dia, né? Mostre que você escuta eles, porque às vezes os adultos simplesmente não escutam as crianças, né? Entra por aqui, sai por aqui, mas, né, preste atenção nos seus filhos, observe o comportamento do seu filho, né? Se tiver uma mudança, saiba como é que é, digamos, o comportamento normal dele no dia a dia e agora por que está acontecendo, né? Procure essa conversa, esse diálogo, sempre esteja, né, aberto a ouvir a criança, mesmo nas situações do dia a dia de correria, deixe um tempinho ali para conversar, né? Para sentar na mesa ali na hora da refeição e conversar. Porque se o seu filho tiver essa confiança e saber que ele pode falar com você, você vai ser a primeira pessoa que ele vai conversar e vai contar de uma situação, né? Você vai ser o primeiro a identificar e não lá na escola, por exemplo, né? Então, acho que é a principal mensagem aí, né? Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, né? E com essas questões das redes sociais que a gente estava comentando, cada vez mais, né?
Ou seja, o perigo não está mais lá fora, o perigo está dentro de casa às vezes, né? Então essa acho que é a principal mensagem, né? Excelente. Bom, você que se pegou na metade essa entrevista, gostaria de acompanhá-la inteira, então vai ficar disponível, quem está nos acompanhando pelo YouTube ou Facebook ao vivo, né, ao vídeo todo, mas aí na sequência estaremos, é claro, colocando uma matéria específica para falar sobre esse tema. A gente conversou aqui com o Luiz Fernando Stassechen, psicólogo, atuante, né, nessa área, principalmente aí, de que, infelizmente, desses casos que acontecem e que nós queremos, sim, explorar a informação, né, e ver menos exploração sexual das crianças e adolescentes. Por isso a gente abriu esse tema para falar nesse sábado. Luiz, mais uma vez, muito obrigado, né, de coração por ter vindo nesse sábado falar desse tema tão importante que pode ser difundido em qualquer época do ano. Claro, a gente escolheu justamente por causa estamos nessa campanha do Maio Laranja, mostrar para as pessoas que o perigo existe, aqui a realidade muitas vezes está aqui, não está, mas isso é em outro país, está em outro lugar, não. Está aqui na nossa realidade, que precisamos ter sempre este olhar, né, cuidadoso com as nossas crianças e adolescentes e protegê-los aí desse mal que infelizmente traz números exorbitantes. Luiz, muito obrigado.